Boa Ok. noite a todos. Essa é uma roda de conversa promovida pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Eu sou Rosário Bica, vice-presidente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Quero registrar a presença da nossa presidente, a Giovana Raquetá, a conselheira e diretora, secretária Elisângela Rosa. Também gostaria de registrar como chefe de gabinete, a Cristine Reis, e as nossas convidadas, a Fran Somense, deputada, e também a Caroline Grow, que estarão sendo entrevistadas neste momento. Então, eu faço aqui uma breve abertura desta atividade. Então, hoje realizaremos este bate-papo com os desafios do empreendedorismo e a maternidade, em que o principal objetivo será fornecer um espaço seguro para que essas mulheres, profissionais, empreendedoras e mães compartilhem experiências, aprendam uma com as outras e encontrem apoio mútuo para lidar com os desafios únicos que enfrentam ao equilibrar a carreira e a família. E diga-se de passagem, às vezes é um malabarismo. Então, é mais uma oportunidade que o CRF disponibiliza a categoria para esclarecer dúvidas e atualizar conhecimentos, tendo em vista as dificuldades que toda mulher possui ao conciliar a carreira profissional e a maternidade. Mas eu tenho uns recadinhos importantes para passar para vocês. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat e que apareça do ladinho aqui embaixo, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. E pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito. Para organizar as falas no final, abriremos os questionamentos. Quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Então, para a roda de conversa, teremos as participantes Fran Somense e a farmacêutica Caroline Grohe. Desejamos uma excelente atividade a todos. Destacamos que o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul mantém seus canais de contato abertos aos farmacêuticos, estudantes e demais profissionais que nos acompanham. Então, confira em nosso site e saiba mais. Desejo a todos vocês um excelente evento. Então, eu gostaria de começar com a Fran, né, que colocasse mais sobre a sua rotina diária na farmácia, em casa, e qual é a sua rotina diária, qual é o malabarismo que ela faz para conseguir conciliar a dupla atividade, mãe, ou melhor, tripla, casa e trabalho. Fran, é contigo. Ok, então boa noite a todos, né, todos os colegas, a nossa presidente Giovana, a nossa vice, a Rosário, que está aqui conosco, as colegas que a gente conheceu nessa caminhada, né, a Elis que está aí, né, uma alegria a gente estar podendo se encontrar, mesmo que de forma virtual, e que bom que hoje a gente tem essa ferramenta que permite, né, eu estou aqui na Serra, eu não sei de onde que a Caroline é, mas, né, quero cumprimentar a colega que vai fazer parte dessa roda, e dizer que é uma alegria, fiquei muito contente com o convite, né, eu como a maioria de nós, farmacêuticas, temos vários turnos, né, de trabalho, porque a gente inicia na nossa empresa, e aí tem a casa, e aí tem os filhos, e aí quando dá a gente participa da política, então a gente tem várias inserções durante o dia, e que não pode nos desmotivar, e bem pelo contrário. A gente tem que estar aqui para se inspirar, né, para motivar e ter mais mulheres participando de tudo, né, assim como eu brinco que, na época, pelo menos da minha faculdade, né, quando eu me formei, acho que
85% eram mulheres, né, que se formaram, não sei se foi diferente com as colegas, mas a gente tem um grande percentual feminino que participa, né, da nossa profissão, e aí os desafios são um pouco maiores, quando a gente fala principalmente da maternidade. Eu me lembro, hoje meus filhos têm 15 e 16 anos, e a Maria Luísa, quando tinha 20 dias, 18 dias, já tinha conhecido a farmácia, já estava comigo lá. E o João Pedro com 14, né, foi um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque eu né, já era proprietária de farmácia, então eu sou proprietária de farmácia desde 2002, ou seja, há mais de 20 anos, né, eu tenho o meu estabelecimento, o qual já passei por várias fases, né, o início é muito difícil, aí quando tu te estabiliza e tá bom, começam a vir, né, grandes nomes de farmácia, a gente não estava preparado para isso, então também a questão dessas redes grandes, né, elas vêm também tirar a gente de uma zona de conforto, eu acho que tudo tem o seu lado positivo, né, e a gente vai se aprimorando, enfim, e nesse meio tempo, né, a Maria nasceu em 2007, então a farmácia já tinha 5 anos, então foi quando eu fui mãe, né, pela primeira vez, e tive a Maria praticamente criada dentro da farmácia comigo, e minha mãe comentava comigo que também criou nós somos 3 irmãos, dentro da loja do meu pai. Então, por que eu não poderia fazer isso, né? Verdade. Então, assim, eu tive essa liberdade, né? Proprietária, farmacêutica, e com a minha filha ali comigo, né? Os clientes acompanham os meus filhos, o crescimento deles desde o início, né? Eu fiz calendário com eles, de fotinho, hoje eles não deixam mais, porque agora eles se acham adultos, né? Mas tem clientes que têm todos os anos, né, o calendário com os meus filhos, e eles fizeram parte dessa minha história, né? Eles estiveram sempre ao meu lado, e eu tive essa liberdade. O papel hoje, né, nosso, dentro da saúde pública, dentro da saúde privada, como farmacêuticos, ele é de extrema importância. E eu fico muito feliz, né, quando eu vejo colegas, né, as mulheres, podendo empreender, assim como né, os nossos colegas também, mas mulheres que se arriscam a empreender. Eu tive, quando eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, e eu saí de lá em 2000, trabalhei aqui em Farroupilha, né, na rede de farmácias Panvel, trabalhei ali por um tempo e tive vontade de ter o meu negócio, né, e com o apoio do meu pai eu encarei. Sem a gente ter formação nenhuma, sem a gente ter ideia nenhuma de gestão, noção de compra, e eu vinha, né, trabalhei numa rede que chegava tudo pronto, era deslacrar as caixas e botar no lugar, conferir nota, então era muito simples, né, o passo a passo, assim, quando eu trabalhava ali. Eu fui instigada pelo meu pai, motivada e ajudada na questão financeira de começar o meu negócio, eu me deparei com muitas dificuldades. E é o que eu acho, assim, que o conselho precisa ter também um olhar legal, né, para que a gente motive colegas a se formarem e ser dono dos seus negócios, né, porque eu acho que não tem melhor para defender o seu negócio, defender a sua profissão, aquilo que a gente honrou ali, que a gente escolheu para servir, porque nós servimos a população, sim, como farmacêuticos, do que a gente cuidar do nosso negócio e dar o melhor para a população. Então, assim, o meu dia ele é corrido, hoje eu tenho uma certa liberdade, porque quando eu comecei eu era a única farmacêutica, ou seja, se no domingo de manhã eu decidisse abrir, eu tinha que estar ali, porque eu era a única farmacêutica, e sempre foi muito duro, né? Eu passei meses e meses sem ter um final de semana, um sábado que eu pudesse ou passear, ou descansar, enfim. Quando eu fechava a farmácia, era o momento de eu relaxar, e aí tu fazia mercado, e daí tu, né, ia para casa, ia a casa, e no outro dia tu já tinha as contas e os pedidos que estavam chegando, e mercadoria para cadastrar, enfim. Mas é gostoso, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta e a gente vai aprendendo todos os dias, a gente aprende, é muito bom.
E eu sou É muito grata, verdade. assim, à nossa profissão, assim, sou realizada, acho que a gente tem muito ainda a conquistar, e hoje eu sou muito feliz porque eu tenho colegas farmacêuticos que trabalham comigo. Então, hoje eu sou o pivô de farmacêutica, eu tenho a liberdade. Então, ontem à noite, uma colega, né, que trabalha comigo, estava com o filhinho de febre. Ela me chamou, Fran, tu consegue amanhã abrir a farmácia com as gurias? Porque o meu pequeno está com febre. Consigo, né? Então, assim, hoje a gente tem essa liberdade, mas quando a gente começa é tudo muito difícil. É tu mais um atendente, né? É verdade. Qualquer hora acima do horário é tu, né? E é gostoso, assim. Então, quero dizer para os nossos colegas que dá, né? Dá para a gente ser mãe, dá para a gente ser empresária, dá para a gente meter a cara, porque nós temos capacidade, sim. Eu tenho, assim, como visão hoje do nosso conselho, né? E aqui peço para toda a, a gestão que está aqui iniciando esses trabalhos, né? Que a gente humanize o olhar do conselho para os colegas farmacêuticos, para nós. Eu acho que é necessário isso, né? Nós estudamos, nós guerreamos, a gente apostou na nossa profissão e a gente está aqui sim para servir, para fazer, né, aquilo que é correto, seguir as regras sim, mas eu sempre digo, a maneira de lidar com os profissionais, ela nos motiva a continuar ou ela nos freia. E hoje eu digo para vocês com toda franqueza, nós temos colegas querendo desistir de ser farmacêutico. Então a gente tem um grande desafio, que é motivar os nossos colegas, é mostrar o quanto a nossa profissão é linda, o quanto a gente pode fazer, que a gente pode ser mãe, pai nesse meio tempo, né? Ter essa liberdade. Eu sempre digo assim, poxa, se meu filho caiu na escola, quebrou a cabeça, antes eu não podia sair, né? Porque eu não tinha avisado o conselho. Para pensar assim, não tem nenhuma profissão que é assim, né? Então hoje a gente tem essa liberdade, entra ali, avisa, sei lá, faz aquilo que é possível, mas tu tem, né? Hoje as coisas foram evoluindo e a gente também precisa entender essa evolução. Mas dizer assim, resumidamente, que é um prazer, né? Ser mãe, ser farmacêutica, ser proprietária de farmácia hoje é um grande desafio. É um grande desafio a gente sobreviver no mercado como está, mas eu quero dizer que é possível. Com certeza. Mas o empreendedorismo, como eu digo, é mais inspiração, mais transpiração do que inspiração. A gente tem que arregaçar mais as mangas do que realmente pensar um pouco mais em si mesmo. Então, empreender é buscar, além das nossas expectativas, tudo que aquilo a gente pensou e muito mais, né, Fran? Então, é buscar cada vez mais. Mas eu gostaria de perguntar para a Caroline as ações, as atividades que contribuem para a gestão do teu trabalho. O que a tua atuação, né, como mãe, como mulher, contribui para a gestão do teu trabalho normalmente, Caroline? Bom, Seja bem-vinda. meu boa noite a todos, todas as colegas que estão aqui junto. Eu sou de Teutônia, tá? Trabalho aqui no município, eu moro aqui nesse município desde 2005. Me formei em Santa Maria como farmacêutica, vim morar aqui logo depois que eu me formei e atuava em farmácias comerciais. Mas eu sempre tinha aquele sonho, aquela vontade de vir para o setor público, né? E isso eu iniciei, então, em 2011, a carreira no setor público. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o setor público não é brincadeira. Nós temos muito serviço e farmacêutico público trabalha pra caramba. A gente tem uma rotina assim que é bem puxada. Então, quando eu iniciei aqui no município, eu entrei como farmacêutica para atender na farmácia básica e logo no segundo ano eu já fui chamada para fazer também toda a parte de compras relacionadas à saúde aqui no município. Então, comecei fazendo toda a parte de medicamentos e logo em seguida toda a parte de material médico, hospitalar e de odontologia também. Então, estou bastante envolvida nessa parte de compras, que é assim, é uma relação de amor e ódio que a gente tem, porque a gente ama fazer, mas a gente se desgasta muito também com essa atividade.
E agora, nessa última gestão que entrou, eu entrei também como coordenadora da assistência farmacêutica, porque aqui nós, apesar de ser um município de 30 mil habitantes, nós temos 5 farmacêuticos atuando. Então, é uma equipe, assim, bem formada, o que torna o trabalho mais fácil, né, para a gente. Claro. Mas... Fechou o áudio, Carol. Fechou o áudio. Obrigada, agora deu. Eu lembro que quando eu iniciei aqui no município, eu sempre escutava muito aquela visão do assim, o farmacêutico está ali só porque tem que ter remédio controlado na farmácia, né? Nós éramos os entregadores dos remédios controlados, né? Os donos da chave do armário. Então, esse era o título que nós tínhamos há 13 anos atrás, quando eu iniciei. E aos pouquinhos a gente vai buscando espaços, né? Então, quando eu entrei aqui, eu disse, não, eu quero participar dos grupos. Vamos fazer grupo de gestante, vamos fazer grupo de puerpério, vamos fazer grupo de hipertensos. E aos poucos a gente foi se inserindo, eu e a outra colega farmacêutica que tinha na época, para fazer todas as atividades e para mostrar para o pessoal, não, o farmacêutico é importante, nós estamos aqui para servir a população e nós temos, né, nós somos úteis nesse sentido, nós não somos mero entregadores de remédios, né, nós temos a nossa função enquanto servidores da saúde. E assim, é uma batalha que a gente vai travando, mas que ano a ano a gente vai vendo também os resultados que isso traz, né. E Caroline, me diz uma coisa, como é que tu enxerga a relação de trabalho e a maternidade, como sendo farmacêutica e trabalhando bastante, tendo todas essas responsabilidades que tu colocaste neste momento? Eu vou concordar com o que a Fran falou agora há pouco. É possível, né? Possível. A gente ser mulher, trabalhar, ser mãe, são coisas que a gente consegue manipular, a gente precisa, assim, ajustar o nosso tempo para conseguir fazer tudo, né, que a gente precisa fazer. Então, assim, sou mãe, tenho 2 filhos, uma de 11 anos, um menino de 8 anos, então ainda precisam bastante, né, de apoio, de ajuda, mas eles também, assim, eles não foram criados dentro da farmácia, infelizmente, porque não tem essa possibilidade aqui. Não tem essa possibilidade. Mas sempre vivenciaram, né, a rotina de trabalho aqui. Então, sempre tiveram essa função de, hoje a mamãe vai chegar um pouco mais tarde, ou hoje a mamãe conseguiu uma folga, né, então, é uma rotina assim, mas é plenamente possível, né, então, Claro, eu ouvindo a Fran, né, eu também criei meu filho dentro da farmácia, e eu ganhei meu filho na segunda, na quarta eu já estava trabalhando, isso é a proprietária de farmácia, mas tudo é possível, sei que às vezes o início é um pouco complicado, mas dá para fazer, a gente conciliando, driblando aqui e ali. E Fran, como é que tu faz para driblar essas dificuldades do trabalho e mais a maternidade com adolescentes, filhos adolescentes? Como é que faz esse malabarismo? Então, hoje, como eu disse, como eu tenho colegas dentro da responsabilidade técnica das farmácias, para mim ficou mais tranquilo, né? Eu tenho essa liberdade e eu faço isso também com as minhas colegas que trabalham comigo. A Cláudia, que eu vinha falando que, né, que acabou pedindo folga, enfim, a gente resolvendo, a gente se ajudando, é da mesma maneira, né? Quando eu não consigo estar, ela está. Então, a gente tem essa preocupação do nosso serviço e de nós estarmos presentes, né, para qualquer cliente que esteja dentro da farmácia, e nós estamos ali onde eu tenho a farmácia em Bento Gonçalves, por exemplo, do lado, no meio de 2 postos de saúde. Ou seja, então, existe, assim, muita demanda, existe muita dúvida, eles gostam de conversar com a gente, porque a Carol vinha falando, a Caroline, Teutônia, o município tem 5 farmacêuticos, a gente tem que aplaudir essa gestão, Caroline, porque não é assim, tem municípios que tem 5 farmacêuticos, uma cidade de 30 mil habitantes, isso é talvez um exemplo do nosso estado, é muito bom. Então, ela também tem essa liberdade, inclusive, de planejar trabalhos diferenciados, né, porque a gente
faz muito mais do que cuidar da saída de um controlado. Hoje isso é irrisório, o sistema faz isso, né? Mas como ela disse no início, parece que a gente servia para estar presente, isso é uma coisa que eu sempre falei muito para o conselho. É verdade. Eu não posso servir simplesmente para que o fiscal chegue e eu esteja ali. Não, eu acho que tem muito mais do que isso. Sabe, eu sempre disse para a nossa fiscal aqui da região, né, a liberdade de sentar e tomar um café com o teu colega farmacêutico, de frente a frente, falar das nossas dificuldades, o quanto está difícil hoje, por exemplo, o mercado. Mas aí, assim, voltando ao que nós estávamos falando da questão dos filhos, hoje eu tenho essa liberdade, né? Então, sei lá, minha filha, por exemplo, na sexta-feira, participa de um coral em Caxias, mas às 3 horas eu preciso buscá-la, porque às 4 horas ela tem voleibol. E hoje eu tenho essa liberdade, né? Porque eu tenho a minha empresa e eu tenho colegas que estão fazendo o papel, né, importante dentro da farmácia, e eu vou tranquila, eu não vou com aquele medo que a fiscalização chegue ou que precisem de mim, que é o pior. Para mim, o pior é as pessoas terem dúvida. Hoje também, a facilidade da tecnologia, ela ajuda muito, porque se eu tenho dúvida, hoje eu recebi 2 receitas de medicações que a nossa colega não entendeu. Fran, tu já viu isso? Será que é isso mesmo? Passar uma pomada com gelo? A gente aprende todo dia, e isso é muito bom também, né? E ter colegas para trocar, isso também é muito legal, né? Então, essa liberdade de quando a gente tem o nosso empreendimento, ela é muito boa, né? Ela te dá realmente a questão de querer continuar, né? Assim como o poder público, e eu parabenizo a Caroline, também te dá uma estabilidade, né? Eu brinco hoje com meu pai e com a minha mãe, e divido com vocês que se eu me formasse hoje, eu estudaria para um concurso público e não teria preocupação de manter um negócio, porque não é fácil, Não a Rosário é fácil. sabe, a Rosário verdade. tem lá, e as minhas farmácias são pequenas, né? Mas, assim, claro, eu hoje, né, pensa, Bento, eu estou há 22 anos, então eu tenho amizade, os clientes chegam com um pacotinho de uva, com a laranja na época da laranja, o pêssego na época do pêssego, e esse carinho não tem preço, né? Fiz aniversário, as pessoas param ali para te dar um abraço, eu sei que tu está de aniversário, eu lembro. Esse vínculo, ele é maravilhoso, né? Então, a nossa profissão também permite isso, né? Muitas vezes, os clientes e as pessoas têm muito mais confiança em nós, farmacêuticos, do que no próprio médico. Eles confidenciam coisas para nós que para o médico eles não contam, né? Como quando eles vêm com uma receitinha ali, eu nunca vou esquecer, de um levofloxacino, e eu disse, mas outra semana tu estava aqui com norfloxacino. Fran, eu comprei, mas eu não tomei. E agora o doutor me deu esse, o que tu acha? Olha como é difícil, né? Então, assim, tinha um tratamento, ela comprou, não tomou porque parecia que estava melhorando, logo a infecção, né, aumentou, voltou para o postinho, o doutor, na cabeça dele, tomou esse, não fez efeito, já passou 5, 6 dias, já tinha que estar melhor, entra com outro antibiótico. E aí vem o nosso papel importante de orientação, né? A nossa responsabilidade com esse paciente, né? Que está com antibiótico em casa e está ali pronto para comprar outro, mas querendo saber da gente. E isso é muito legal, né? A gente poder participar, assim, efetivamente na qualidade de vida das pessoas é o que motiva a gente continuar. E os meus filhos, assim, ó, eu coloquei em algum momento, já levei eles para a farmácia, para ajudar a limpar a prateleira, olhar a validade, né? E aí o mais engraçado, né? Quanto que eu ganho, mãe? Quanto que vai me pagar? Então, isso essa criação de hoje é diferente do nosso tempo, né? Porque a gente sempre ajudava e não tinha isso. Pelo menos dentro da minha casa, não. Claro, a gente ganhava as coisas da gente sempre, né? Graças a Deus. Mas eu digo assim, hoje as crianças são motivadas àquilo que já dê um resultado imediato para elas. É diferente da gente. Exato. A gente gostava de aprender, né? Gostava de aprender, tu não te importava em estar ali, tentando. É aquela coisa. Então, outro dia minha filha disse para mim, mãe, mas tu lembra que eu já sei fazer venda no dinheiro, à vista, e tu me deixou com um usuário de treinamento, ela me disse, né? Essa é boa. E aí eu fiquei pensando, poxa, tem 16 anos, né? 16 anos eu já tinha ido morar fora para estudar, então já dá para trabalhar, se a gente, né? Sei lá, Claro. daqui a pouco é um momento de eu também estar levando eles para dentro do meu negócio de novo, que é nosso, né? Eu sempre digo para eles, o nosso
nosso ganha-pão vem dali, a gente tem que ter muito orgulho do nosso trabalho sempre, né, honrar, e por que não ajudar, né, porque eles também estão nessa fase de começar a pensar o que eles serão, né, Claro. e Mas eles me veem muito realizada como farmacêutica, isso é certo, né. Tá com plantando certeza. sementinha, né? É, Queria ser isso. farmacêutico, quem sabe? Bom, mas ouvindo vocês falarem, né, tem vários participantes, pela Lei 13.021 de 2014, as farmácias foram consagradas como estabelecimento de saúde. Então, a nossa responsabilidade, como disse a Carolina, vai além de entregar uma medicação. Nós não estamos entregando, nós estamos dispensando uma medicação, que é com orientação, como a Fran colocou, que é com todo aquele empenho, e a fiscalização ela é importante para que realmente se cumpra essa diretriz de que tenha que ter um responsável técnico, um farmacêutico que possa dar este caminho, essa diretriz dentro da farmácia. Então, a gente mostra o nosso trabalho quando nós mesmos nos colocamos como importante, não é mesmo? Claro que aí, como a Fran disse, antigamente, uns anos atrás, era dificuldade, que não se podia sair, com esse problema de se afastar, mas hoje em dia nós temos o afastamento imediato. Quando eu comecei, era afastamento de 48 horas, depois 12 horas, né? Agora se pode fazer o afastamento imediato, que facilitou bastante, e muitas das pessoas às vezes perguntam, quantos afastamentos eu posso fazer? Pode fazer quando os afastamentos forem necessários. Então, existe o profissional, ele tem essa liberdade, e como a Fran falou, nós somos, na nossa profissão, muito mais mulheres, muito mais do gênero feminino do que o masculino, e a maioria das mulheres são mães, felizmente. E nós podemos conciliar, porque nós quanto conselho, também estamos dando essa flexibilidade. E as pessoas não precisam ficar com medo, porque nós queremos realmente que tenhamos profissionais responsáveis e que possamos manter este caminho, correto, né? Mas, assim, não é fácil, muitas das vezes, mesmo com essa flexibilidade, né, Caroline, de driblar esse caminho de mãe e de profissional, e eu quero saber como é que tu fazes para driblar muitas dificuldades que se encontram pelo caminho. Ser mãe, por si só, não é uma tarefa fácil, né? É uma responsabilidade que a gente assume com muito amor, com muita felicidade, mas é algo, assim, que exige muito da gente. Então, que nem a Fran estava citando o exemplo dela, que ela tem essa flexibilidade hoje, mas eu acredito que a maioria das colegas não tenham, né? Por serem funcionárias de algum local, de repente não conseguem ter tanto tempo assim para disponibilizar. Então, como é o meu caso, né? Eu tenho horário para cumprir, então eu não consigo assim ter tanta flexibilidade. Mas eu acho que o mais importante é a qualidade do tempo que a gente tem com os nossos filhos, né? Então, se eu trabalho 8 horas por dia, os meus filhos vão para a escola, o resto, o tempinho que nós temos juntos, ele tem que ser bem valorizado, nós temos que estar juntos. É um momento em que a gente procura não tem telefone, a TV fica desligada em casa, a gente senta para jogar, senta para conversar, ajuda a fazer os temas. Então, eu acho que vale muito a qualidade do que a gente tem, né? Muito mais do que o próprio quantidade de tempo, né? Então, para mim, é esse o mecanismo que eu uso, né? Então, os meus filhos entendem que eu preciso trabalhar, entendem, né, que às vezes vai um pouquinho mais, mas eles sabem que quando a gente está em casa, nós realmente estamos em casa e estamos juntos. Então, eu acho que isso para mim, é o mais importante para manter esse elo, né, de mãe e filhos. Como nós temos uma carga horária bem puxada, né, Caroline? Sim. Sempre a gente precisa de alguém para apoiar. E quem que te apoia neste momento? Né? Quais são as estratégias que tu utilizas para equilibrar esse momento da tua vida da maternidade? Para que as colegas possam participar, possam entender, possam até, de repente, observar como tu está conduzindo a tua vida. Sim. Bom, a minha principal rede de apoio é o meu esposo, né? Então, nós compartilhamos
a criação dos nossos filhos, né, de forma igualitária. Os dois têm tarefas para cumprir, então a responsabilidade, que nem a gente fala assim, a mãe, quando a gente se torna mãe, a gente não é responsável por tudo que diz respeito aos filhos, né? Tem tarefas que são exclusivas nossas, mas a maioria das tarefas, ela é compartilhada. Então, não é só a mãe que busca a criança na escola, não é só a mãe que leva para fazer aula de teclado, né? O pai participa, o avô participa, um padrinho pode participar dessas atividades. Então, a minha principal rede de apoio é o meu esposo. E eu, assim, eu sempre digo que eu tive muita sorte na vida, né? Eu moro em Teutônia, a minha mãe, meus pais moram em Santa Maria, então eu vim para cá sozinha, e aqui eu encontrei uma família que é como se fosse a minha família de casa. Coisa boa. Então, assim, eu desde o começo, desde o dia que meus filhos nasceram, eu tive a minha sogra como rede de apoio, né? Então, depois da minha licença maternidade, que sendo funcionária pública, eu tive a felicidade de ter 6 meses de licença, né? Tirei mais um de férias, fiquei 7 meses em casa com as crianças, mas desde o primeiro dia que eu voltei a trabalhar, eu tive minha sogra que se prontificou a ficar com as minhas crianças. Então, eu não precisei largar eles em creche, escolinhas ou tias, né? Então, assim, isso para mim foi, acho que o maior ganho que eu tive aqui em Teutônia, foi ter achado essa sogra que eu tenho, que eu amo como se fosse minha mãe. Claro. Então, vejo, assim, isso como uma coisa bastante importante também, né, mas que nem eu repito, é um privilégio que eu tive. Eu sei que muitos colegas também não têm esse privilégio, né? Então, vai para a creche, ok, são super bem cuidados também, né? A gente confia, mas eu me sinto, assim, uma privilegiada por ter tido essa rede de apoio que eu tenho até hoje. Então, até hoje, no horário, no turno inverso das minhas crianças, quando eles não têm atividades, eu sempre digo que eles estão na creche da vovó. Então, estão lá sendo mimadinhos, mas em casa a gente faz algumas correções também, né? É isso aí, nós estamos aí no mês de março, no mês da mulher, e sempre se pergunta, até perguntaram, por que não existe o Dia do Homem, né? Essa foi boa. Então, não sei se as participantes sabem, mas o dia 8 de março foi consagrado como o Dia Internacional da Mulher, justamente porque numa indústria têxtil em Nova York, quando as mulheres reivindicavam equiparação salarial, muitas delas foram queimadas vivas, foram brutalmente assassinadas, então se colocou como 8 de março o Dia Internacional das Mulheres. Mas na nossa profissão nós temos mais de 75% do gênero feminino, né? Então, realmente isso não existe na nossa profissão, porque tanto homens quanto mulheres são respeitados e são colocados de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade de trabalho. Isso é uma coisa muito boa. E nós, como conselho, nós primamos por isso, para que as pessoas sejam respeitadas, tanto do gênero feminino quanto masculino, porque o que importa é a competência, a capacidade de cada um, não é mesmo? Mas, assim, Fran, qual a tua rede de apoio? Como é que tu faz para driblar essas dificuldades sendo mulher e sendo profissional? Porque os homens trabalham, têm a sua capacidade, mas a gente sabe que a orientação e a direção da nossa família sempre vem por parte das mulheres. A mulher é educadora, a mulher é orientadora. Não, meu filho aqui me indicando. Eu não vou botar ele aqui para vocês verem que ele está só de bermudinha, assim, gigante. Ele é muito grande. Então, eu acho que a gente sempre tem, assim como a Carol, eu também eu sou natural do Paraná, né? Então, os meus pais continuam lá. Quando eu tive meus filhos, eu tive, assim, a total necessidade de ter minha mãe por perto. Minha mãe ficou perto, assim, comigo, 20 dias de cada filho que eu tive, né? E eu mexi com ela ficou 20 com a Maria, e aí nasceu o João, 20 com o João, porque eu mexia com ela que eu ia contar para o João se ela não ficasse 20 dias também. Mas eu não tive também a mãe muito por perto, né? E eu tenho uma Tata que trabalha comigo, né? Que eu chamo de Tata, é como se fosse uma irmã para mim, já há 15 anos. Né? O João tinha 2 meses quando ela veio trabalhar comigo.
E hoje ela é meu braço direito, né, em tudo, assim, na casa, enquanto eu fui, né, 4 anos deputada, então que a minha vida era realmente, aí era um reboliço, porque, né, era roteiro, era viagem, as farmácias, as crianças, as atividades, os eventos das crianças, então sempre foi, assim, muito corrido. Eu brinco que agora parece até de férias, assim, o ritmo da minha vida, né? Mas que também é muito bom, porque tu acaba, né, organizando outras coisas e se reestruturando. Então, eu digo que a gente sempre tem alguns anjos na vida da gente, né? Lá quando as crianças eram pequenas, também, né, a mãe do meu ex-marido, a minha ex-sogra, né, também me apoiava muito, com muito carinho, é assim, ó, não tem explicação, sempre foi, tem uma questão que a gente fala, que sogra é isso e aquilo, né, mas eu não posso falar, se eu falar um ai, eu peco, porque realmente é uma pessoa maravilhosa e que até hoje, carinhosa, acolhedora, né, e que não está mais tão próximo aqui de Farroupilha, porque acabou voltando para a cidade, né, com a filha mora lá, mas é que a gente pode contar sempre. Não tem tempo ruim, não tem tristeza, e aí tem os mimos, como a Carol falou, que isso faz parte de vó, né? Eu acho É que verdade. vó já é nomezinho menor, porque não adianta. É aquele carinho, assim, de... E eu digo para minha mãe, para o meu pai, que eu nunca vi o meu... Eu não me lembro, assim, na minha criação, do meu pai brincando comigo, sentado no chão. Não me lembro disso, não tenho isso de recordação. Mas eu vi meu pai brincando com os meus filhos, né? Bacana. E isso talvez porque eu sempre digo, a gente é pai e mãe no momento da vida que a gente mais luta, né? E vó e vô normalmente numa fase mais relaxada da vida, eu digo relaxada no sentido de estar batalhando, né? Então é muito importante a gente ter essas pessoas que possa confiar, né? Eu tenho a minha irmã também que mora aqui na mesma cidade, que também sempre me ajudou com os meus filhos. Hoje ela tem 2 pequenas e quando eu posso eu também acolho elas. E isso é muito bom, né? A gente ter essa rede de pessoas de confiança. Mas eu divido uma coisa com vocês que para mim é interessante, assim, eu acho que eu demorei para colocar meus filhos na escolinha, né? Eu sei que a gente tem aquela super proteção, e aqui é muito frio, muita umidade, vai ficar Eu também doente. demorei. Eu demorei, e os meus filhos até hoje têm dificuldade na alimentação. Por quê? Porque era a Tata que fazia aquilo que eles queriam, todo mundo fazia o que queria, e eu vejo que eu visitei muitas escolinhas, já fiz muito trabalho assim, dentro de escola pública, enfim, e eu vejo que eles servem aquilo como se fosse indústria, né? Os pratinhos com tomatinho, com cenourinho, e as crianças aqui, ó, mandando ver. Poxa, eu não tive isso com os meus filhos. Acho que esse foi, eu digo assim, tudo tem seu lado bom, né? É claro que se a gente consegue 4 meses, tu deixar teu filho numa escolinha, deve ser doído, e quantas colegas nossas, talvez, que tiveram que fazer isso, né? É verdade, Porque Fran. precisavam voltar para o trabalho e não tinham essa liberdade como eu tive de levar meus filhos comigo. Mas hoje, eu acho que eu faria um pouquinho diferente. Eu acho que eu colocaria eles nessa reinserção, assim, nessa inserção social um pouquinho mais cedo, sabe? Porque eu acho que isso faz com que eles já crescessem de uma forma mais tranquila e sem muito mimosinho, assim, tipo assim, sabe aquelas crianças mais difíceis de tu lidar nesse sentido? Nesse sentido, eles são maravilhosos, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, e cheio de talentos, de dedicações, assim, mas eu vejo, assim, que as crianças que vão para a escolinha antes, que aprendem a dividir antes, que aprendem a conviver, elas levam a vida mais tranquila, sabe? Elas Verdade. parecem mais preparadas para enfrentar o nosso dia a dia, porque a gente vai ter frustrações, eles vão ter como a gente teve, né? E a gente, como mãe, parece que a gente quer que tudo aconteça com a gente. Tu vê o filho doente e diz, por que não deu em mim, né? Isso é da mãe, isso é da gente. E eu não falo nem disso, eu falo, assim, das frustrações do dia a dia, de eu competir, de eu perder, de eu não ser bom nisso, meu colega mas por que ele é? Não, porque ele treina faz 2 anos, tu quer chegar hoje e quer ser bom, sabe? Então, acho que tem tantas maneiras, né, da gente levar isso adiante, de criá-los, de educá-los, e não tem cartilha, né? A gente aqui divide as nossas experiências, né? Pode ver a Carol com um tipo de experiência, eu com outro, mas que lá no fundo, né,
a gente tenta passar o amor, o carinho, como a Carol falou muito bem, não é o tempo que eu estou, mas sim a qualidade do tempo que eu disponho com os meus filhos. Acho que isso embasa tudo, né, neles. E claro, né, eu sempre digo, se tem uma coisa que eu mudaria, né, quando eles eram pequenos, era eu ter estado mais presente com eles. Porque daí eles começam a atividade, faz música, faz natação, faz balé, faz futebol, faz não sei, e a gente vai, né, colocando tudo que é de atividades para eles, e eles vão, porque eles são ferinhas, né? Eles vão, eles estão ali a milhão, mas no fundo, quando eles chegam em casa, eles estão moídos, né? A gente pega aquilo que sobrou deles com aquilo que sobrou da gente e tenta construir mais alguma coisa, né? Então, olha as dicas, né? Olha as dicas que tu estás dando, olha só, para as novas farmacêuticas que estão aí buscando a maternidade, ou que são marinheiras de primeira viagem, em primeiro lugar, qualidade, né? Qualidade no tempo que se possa estar com os filhos, uma boa rede de apoio, que possa... Olha só, quero registrar também a presença da nossa colega Débora Trivalha, que diz o seguinte: na minha vida profissional, a sogra também foi importantíssima, e na minha também. Então, eu quero... hoje ela já é falecida, mas foi uma mãe para mim, uma pessoa maravilhosa que ajudou muito, e como é importante a rede familiar, né, Caroline? Sim. É importante as pessoas que abracem os nossos filhos e abracem a gente também, porque no momento que estão, como diz o ditado, quem adoça a boca do meu filho está adoçando a minha, não é assim? É assim, então, e uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também, que para mim, assim, é extremamente importante, é a gente saber fazer a separação, né, o limite, né, porque muitas vezes a gente tem muitos problemas no trabalho, e eu vou dizer para vocês que na rede pública todo dia tem um pepino, que deixa a gente, assim, estressada para baixo, e a gente saber dar esse limite, né, o que é do trabalho, quando acabou o turno, eu bati meu dedinho lá no ponto, vai ficar no trabalho, e quando a gente vai para casa, a gente é a mãe, né. Então, no outro dia de manhã, quando eu volto, eu vou resolver os problemas da farmácia. Então, jamais eu levo os problemas daqui para dentro de casa. Então, assim, para a gente tentar, isso é um treino, né? Porque no começo, às vezes, aconteceu alguma coisa, eu saía daqui, chegava em casa estressada, já brigando com todo mundo. E isso é treino, né? A gente vai treinando para fazer essa limitação. Aqui encerrou meu turno, agora eu sou só a mãe, eu sou só a esposa, né? Então, assim, esse é um treinamento que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, fazer essa limitação e não levar os problemas do trabalho para dentro de casa. Excelente, concordo contigo plenamente, e Caroline, conversando contigo também, eu quero te perguntar qual é o maior desafio enfrentado por ti na tua profissão, e uma dica que possa compartilhar para inspirar outras colegas nessa mesma jornada. O maior desafio na minha profissão, eu acho que, assim, ó, vou dar um exemplo bem meu, da minha rotina. Sim. Eu acho que uma das maiores dificuldades é fazer entender aos meus próprios colegas o quanto eles são importantes, né? E o quanto de coisas a gente pode fazer para ajudar a população. Tá? Parabéns. Isso, assim, para mim é o mais desafiador. Que nem eu comentei, a gente tem ano a ano, a gente tem tido vitórias, né, dentro da assistência farmacêutica municipal, e às vezes, assim, as coisas não, na rede pública as coisas não acontecem, né, num piscar de olhos, as coisas levam, às vezes, algum tempinho para acontecer. Então, a gente precisa ter essa paciência e ter a perseverança de todo dia batalhando para conseguir fazer as coisas. Então, fazer os próprios colegas entenderem, né, o quanto a gente é importante e o quanto a gente pode fazer, eu acho que é o maior desafio hoje. Que bacana a tua colocação, Caroline, quão importante nós somos. Como eu sempre penso assim, por que aquele artista é tão valorizado, o cachê dele é tão alto? Será que ele já veio com um cifrão na testa desde que nasceu? Acho que não, né? É nós que damos essa importância, nós que passamos essa importância para aquela figura.
E que se nós não entendermos como tu colocaste o nosso valor, quem poderá entender? Então, às vezes, fica esse impasse dessa cobrança, porque se cobra a presença, não é a presença como a Fran colocou aqui, é a atuação, é a necessidade que a população tem de um profissional que possa retribuir naquele momento de dor, de sofrimento que o paciente tem, e que nós, farmacêuticas, possamos estar ali para estender a mão. Então, é muito importante a gente entender que nós somos importantes na nossa profissão. Como disse a Fran, nós não somos um par de vaso que temos que marcar presença, a gente tem que estender a mão, nós temos que mostrar por que estamos ali. Porque se nós não mostrarmos por que estamos ali, os outros poderão mostrar. Por isso, essa divisão de águas, às vezes, de outras profissões entrando uma dentro da outra, é comum, porque nós trabalhamos hoje em dia, nós vivemos uma interdisciplinariedade. Então, é como a gente aprende. O paciente não é do médico, não é do enfermeiro e não é do farmacêutico, o paciente é da família. É o teu pai, a tua mãe, o teu filho, e é esse paciente que nós atendemos. E é esse nivelamento que nós temos que ter, esse equilíbrio, melhor dizendo, quando nós somos mães, nós estamos atendendo uma mãe em que a criança na nossa frente com a sua mãe está doente, mas o teu filho também está em casa. É complicado, né, Carolina? É complicado, Fran? Mas eu gostaria que vocês deixassem uma dica importante, mais uma vez, Fran, contigo, o que a gente pode deixar para as nossas colegas que estão iniciando aí essa jornada, que são mães e que muitas das vezes podem ter dúvidas, o que podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia e conquistar também o nosso espaço, Fran? Então, eu acho, primeiro a gente tem que fazer aquilo que gosta, né? Então, Exato. Se eu me formei como farmacêutica e eu começo a trabalhar, como a Caroline falou, ela iniciou nas farmácias privadas, né? Mas tinha a vontade de trabalhar no poder público. E lutou por isso, né? Então, quando a gente tem um trabalho onde a gente se realiza, esse é meio caminho andado, né? De realização profissional. E depois a questão vem o ambiente, colegas de trabalho, né? Tem que ser uma coisa gostosa. A gente passa a maioria da parte da nossa vida dentro do nosso espaço de trabalho. E eu sempre falo isso para as gurias, né? Para as minhas colegas, enfim, que o ambiente tem que ser saudável, ele tem que ser salutar, ele tem que ser gostoso de estarmos juntas, né? E a dica é a gente buscar fazer aquilo que gosta, né? A gente não ter medo de enfrentar. Por exemplo, sempre tive o sonho de ter a minha farmácia. Vou buscar. Hoje tem tantas colegas, tem tanta gente, inclusive vendendo farmácias prontas, já com trabalho realizado. É verdade. Pessoas que se aposentaram. Tem um colega aí que tem 40 anos numa farmácia e está cansado. E está certo, acho que são ciclos. E tem tanta gente com sonho, né? De começar o seu negócio, de ter o seu negócio. E eu quero dizer, assim, como proprietária de farmácia há mais de 20 anos, e farmácia pequena, farmácia de bairro, que é possível. É possível a gente fazer um trabalho bonito, um trabalho humanizado, um trabalho de entrega, né, de qualidade, um trabalho onde a gente é reconhecido, sim, como profissional. E o nosso maior desafio hoje é ser reconhecido pela sociedade como profissionais importantes dentro da saúde. Né? Nós não somos mais e nem menos que ninguém, mas nós fizemos parte dessa grande rede que a gente fala que cuida da saúde. E por isso a importância da gente participar em todos os setores, em todos os lugares, seja na privada, na indústria, na manipulação, no público, né? Na política, por que não? Então, quando eu me elegi deputada, eu era a única farmacêutica deputada naquele momento. E foi um grande desafio, né? Sempre defendi a nossa profissão com muito zelo, com muito respeito e com muito orgulho de ser farmacêutica. Que bacana. E aí, então, o que eu tenho para dizer é que é possível, a gente tem que acreditar, sim, nos nossos sonhos,
buscar aquilo que a gente almeja, né, como vida, como objetivo de vida, e que é possível desde que isso nos realize, né, e ser mãe, pai, dentro desse processo, também é muito possível. Como a Caroline disse, muito feliz na fala dela, ser mãe é difícil, independente da profissão que a gente tenha. É um desafio, talvez o maior desafio hoje de ser mãe é conseguir dar limite para os nossos filhos, né? Verdade. Assim, a gente vê até onde tem que ir, tu vê tudo isso, mas na prática nem sempre funciona. Nem sempre funciona. E parece que dos outros tu tem solução, os teus é mais difícil. É mais difícil. Então, resumidamente é isso. Acho que a gente tem que buscar aquilo que nos realiza como pessoa, como mulher, como mãe, né, dentro da nossa profissão. Nós temos total respeito como mulher, tem profissões que ainda lutam por respeito, por equiparação salarial. Isso nós, graças a Deus, não temos dentro da nossa profissão. Exatamente. Né? Essa luta ela já foi feita de igualitária, né? Não teve essa, porque o guri farmacêutico ganha mais que a guria. Não, não tem isso. Então, isso já é um plus que nós temos dentro da nossa profissão. Claro que buscar valorização, a gente ter, né, a questão salarial melhor, todo mundo quer ganhar mais. Isso é automático. Né? Isso é uma coisa automática. Agora, o que eu sempre digo? Eu quero ganhar mais, mas eu também preciso ser feliz onde eu estou. Então, para mim, isso embasa, né, o dia a dia, porque é de segunda a sexta, de segunda a sábado. Eu, por exemplo, as minhas farmácias, eu não abro domingo e feriado. São poucas que não abrem domingo e feriado. A pública tem essa coisa boa também, né? Mas quantos colegas que tem que estar lá feriado, domingo? Quantos colegas que trabalham só nos domingos, só final de semana? E são momentos da vida da gente, como eu contei lá no meu início eu era a única farmacêutica da minha farmácia e eu trabalhava de segunda a domingo, ou seja, de segunda a segunda. E faz parte, né? Todo início ele é sofrido, mas eu digo que a gente vai colhendo aquilo que a gente planta e eu sou muito feliz, né, sendo colega de vocês. Eu queria registrar aqui, mais uma vez, a nossa colega Débora, que agradece todo o carinho e empenho que a Fransomense, enquanto deputada, como relatora do projeto PL 112, que deu a origem à lei promulgada 15.346, e que ela foi uma peça fundamental neste processo. Ela está agradecendo, também coloco o meu agradecimento, e como mãe, como mulher, e como também deputada, né, Fran? Então, conseguiu conciliar tudo isso. Dá um beijo para a Débora aí. A Débora, né, foi uma colega que eu digo que a política vai te abrindo também, né, oportunidades de conhecer pessoas, conheci colegas, né, batalhadores. Aí era uma parte que eu não conhecia das pessoas que lutam por melhorias de leis, né, dentro da nossa profissão, né, e a gente tem que sempre parabenizar os nossos representantes dentro dessas construções, porque são importantes, né? Exato. Por muitas vezes recebi a colega Zelma, o Everton no meu gabinete, onde aliás, o Everton está participando da nossa rodada de bate-papo aqui, viu? Um abraço para ele, um homem ouvindo as mulheres, isso já é muito, exatamente, muito bom. Mas então, assim, isso que eu quero dizer, assim, o quanto vai se abrindo caminhos, o quanto eu conheci colegas da rede pública, por a gente também aprovar projetos, e a Caroline deve saber, aquele projeto que permite empréstimo, doação, permuta de medicações entre municípios, de uma forma que nós, como responsáveis técnicos, temos essa questão, né, de jurídica tranquila, então eu faço, porque às vezes a gente fazia por baixo, que os colegas falavam, por às vezes eu troco medicação... Tchau, vou embora. Tem participação especial aqui. Participação então, às vezes especial. O pessoal comentava comigo, para não botar fora, para não perder, tá para vencer, mas, por exemplo, sei lá, o meu vizinho usa, o município vizinho usa, a gente faz por baixo do pano, daí quando chega eles me devolvem. Não, hoje tem uma lei que permite, né, esse movimento de forma, né, organizada, de forma com responsabilidade, sem a gente infringir nada. E aí vai a importância dos colegas, né, eu digo assim, do colega ser humano, do colega ter preocupação com o dinheiro público,
A gente tem colegas maravilhosos por esse estado. Eu conheci colegas assim que eu me encantei, eu brincava que se eu pudesse roubar cada um para estar comigo e a gente trabalhar, eu estaria junto, assim, porque eu conheci pessoas maravilhosas, e uma delas é a Débora, a Rosário, né, que estavam lutando, claro, pela farmácia que vocês têm como dia a dia, mas Exato. muito mais por isso, eram inúmeros empreendimentos dentro dessa luta, né, e que a gente deu um respaldo e possibilitou um trabalho um pouco mais tranquilo, entre aspas, né, então, um abraço para a Débora. Bacana. Então, olha, eu gostaria de passar para vocês, é importante a colocação da Fran, não é fácil também, eu agora dentro como vice-presidente no CRF-RS, e tenho que estar driblando a minha vida também, como mulher, com casa, com meu trabalho, é muito complicado, mas é porque a gente gosta, é um cargo honorífico, para quem não sabe, então, mas é muito importante, como eu sempre digo, tem pessoas que só passam pela vida, e tem outras pessoas que deixam a sua marca. E a gente tem que saber onde a gente quer se colocar. E eu gostaria de lembrá-las também que o CRF entende que o CRF-RS, que mais de 75% são mulheres na nossa profissão, e que são mulheres que buscam a maternidade, precisam desse tempo, principalmente para amamentar os seus filhos, e o aleitamento materno, não, esse período não é para a mãe, obviamente é para a criança, até 6 meses, todos nós sabemos da importância imunologicamente de uma criança ser amamentada, e que para mudar tudo isso, mudar todas as leis, mudar tudo o que existe em todo o nosso estado, dentro do CRF, existe a diretoria, existe o plenário. E o plenário aprova todas as mudanças e temos mais uma novidade, que agora a mãe poderá colocar somente a certidão de nascimento da criança no CRF e ter o direito durante 6 meses de estar amamentando os seus filhos. Então, a gente entende, nós temos esse entendimento, e foi o plenário que aprovou essa nova mudança, e como disse a Fran, nós estamos mudando todos os dias. Nós temos erros, nós temos acertos, e nós somos 18 mil profissionais inscritos, segundo o Everton está colocando aqui gentilmente, com 77% de mulheres. Então, eu gostaria de saber, eu coloco agora, encerro, agradecendo muito a participação da Fran Somens, da Caroline Brandão, vocês abrilhantaram essa noite, colocando, expondo as suas vidas, foi muito importante, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso estar com vocês. E esse é uma roda de conversa, é um bate-papo, para que a gente possa aproveitar o que outra pessoa pode estar demonstrando, às vezes uma dica, uma palavra, uma pequena mudança faz a diferença na vida da gente. Então, eu agradeço muito e coloco em aberto as pessoas que quiserem estar fazendo seus questionamentos, quiserem fazer suas manifestações. E, mais uma vez, agradeço muito a vocês e não saem daqui, porque pode a pergunta ser dirigida a vocês, a Fran e Caroline. Vamos ver se nós temos algum questionamento. A Verônica Segovia coloca brilhante abordagem. Urias, parabéns. Aí, parabéns, Fran, parabéns, Caroline. Obrigadas aos organizadores e colegas por mais palestras assim. O Everton Borges, obrigada pela sua presença, Everton. Sempre presente em todos os momentos, importante esse contato do Conselho. Agradecemos todo o apoio da colega e deputada Fransomense, que proporcionou a aprovação de várias leis de interesse das farmacêuticas e farmacêuticos. Um grande abraço. Isso é muito importante, olha o teu trabalho, Fran. Mãe, né, proprietária de farmácia, legisladora, e essa linda mulher, né, Fran? Então, eu agradeço a participação de todos, eu não sei se nós temos mais, Karine, alguma observação. A Rita, parabéns, CRF, excelente pauta.
Eu fico contente, Rita, que tenhas gostado. Eu sempre participo, como eu falei para a Cris, de trabalhos mais científicos ou políticos. Eu nunca tinha participado de uma roda assim, de falar de maternidade, mulheres. Para mim foi uma experiência muito boa. E espero que tenha atingido as expectativas. Como eu disse, eu sou mais objetiva. Ao meu lado, como eu já fiz até um teste, me disseram, Rosário, tu tem um lado mais masculino do que feminino, psicologicamente falando. Mas foi um grande prazer participar e obrigada a vocês que abrilhantaram essa noite. A Rafaela também coloca, é muito bom ver outras realidades farmacêuticas e saber também que a gente não está sozinho. Isso é que a gente quis passar, né, Karine? Sim, não, eu ia dizer agora, a princípio não tiveram questionamentos, mas muitos agradecimentos, né? Então, vocês querem aguardar mais um pouquinho? O que vocês acham? O pessoal curtiu bastante aqui a roda de conversa. Eu acho que está ok, o que eu acho que a gente pode se aproveitar e cantar. O Everton. Eu queria só fazer uma observação, assim, um comentário. Eu tive o prazer de ir até a Farroupilha, conhecer um projeto da Fran, lá da Farmácia Solidária. É verdade. Levei uma equipe aqui de Teotônia e a gente foi conhecer isso lá em 2017, se não me engano. Né? Então, é um projeto bacana que eu gosto bastante. Não consegui implementar ele 100% aqui no município, mas alguma coisa a gente conseguiu fazer e funciona direitinho. Então, obrigada, Fran, que legal. pela sua caminhada ali. Vou só pegar o gancho da Carol. Em 2017, né, onde eu fazia esse trabalho em Farroupilha de forma voluntária, e eu era a primeira-dama do município na época, eu nunca tinha imaginado em tornar o projeto, né, dentro da política, enfim, mas, assim, muito feliz porque profissionais igual a eu viam a oportunidade de poder estar ajudando, né, mais, de fazer mais com nada, né, porque a gente pega aquilo que é para ir para o lixo ou que vai para o lixo e a gente pode estar ajudando as pessoas. E quero dividir contigo, Carol, que a visita tua e de mais uns 5, 6 colegas de regiões diferentes foi o que me motivou a entender que eu não pensava sozinha, que isso não era uma ideia louca, que era possível, né? E eu fico muito feliz, porque esse projeto hoje ele está sendo lançado em todo o Brasil, a gente tem vários estados, vários grupos que eu faço parte de vários estados, os conselhos regionais aprovando a lei estadual. Hoje nós temos um grande desafio que é no Conselho Federal, né, de ter esse reconhecimento desse trabalho, onde nós tenhamos a total liberdade de trabalhar sem medos, né, sem escuridão, bem pelo contrário, acho que a gente tem que se unir para cada vez poder avançar mais. Sou muito grata também a todo mundo que me ajudou a construir dentro do Conselho, né, e fico muito feliz porque são vários profissionais que se identificaram. Hoje nós temos colegas farmacêuticos que foram contratados nos municípios para cuidar da sanidade, né, ou seja, é mais um ramo que a gente tem dentro da nossa profissão para trabalhar. Bom, eu não me identifico, sei lá, eu com a venda, mas eu me identifico no reaproveitamento, no orientar, no doar, enfim, eu sou suspeita de falar porque é gratificante. A Carol viu um pouquinho do nosso trabalho ali, a gente ajudou milhares de pessoas, geramos milhões de economia, né, preservamos o nosso meio ambiente na questão do descarte correto. Então, só aproveitando, né, o público que está aqui conosco ainda, e dizer que a gente pode, sim, passar neste plano, né, sem ser só mais uma pessoa. A gente pode fazer algo, sim, pelas pessoas, cada um aqui com a sua missão e com o seu jeito de lidar. E eu sempre digo que eu sou muito feliz porque nós temos vários colegas que são humanizados, que têm esse olhar, né, diferente com o próximo e não simplesmente aquela coisa fria. E nós precisamos hoje disso, dentro da rede de saúde, principalmente a humanizar, porque as pessoas, a nossa sociedade tem sofrido muito, né, com muitos gargalos que a gente ainda tem na saúde, principalmente a saúde pública, e por que não a gente não dar carinho, não acolher e informar, né? Hoje a informação, ela vale mais do que muita coisa. E quero deixar um desafio, Rosário, para o Conselho de Farmácia,
né, que a gente faça mais essas rodas de conversas. Hoje o tema foi mulher, mas por que não a gente convidar os colegas para aquelas dúvidas que o pessoal tem? Às vezes o pessoal pergunta, Fran, eu posso fazer isso na farmácia? Dúvidas talvez que, mas vai ler, vai buscar. Não, vamos conversar. Gosta de conversar com quem já tem experiência, com quem já passou, como é que funciona. Acho que a gente pode provocar essas rodas e nesses horários que a gente já está em casa, sabe? Nesse horário, não dá para fazer em horário de trabalho. Não, a gente não vem se fazer o que a gente tem dentro da farmácia, né? Não é obrigação das pessoas participarem, é um convite. E a gente a gente pode provocar essas discussões, né? A Rosário lá do sul do estado, a Fran aqui da Serra, a Carol, né, ali em Teutônia. Então, a gente pode provocar outros temas, né? Dúvidas. Vamos, pessoal que deixa sugestões, né, do que gostaria que o conselho convidasse pessoas, e a gente está participando, né? Aprendendo, ouvindo, que é a melhor coisa que a gente tem a fazer. É verdade, mas muito boas as colocações, estamos já anotando para poder fazer novas rodadas também. Mas é como tu disseste, a ideia de conselho de gestão é humanizar, e humanizar com responsabilidade, principalmente entendendo o que os colegas mais precisam, buscar práticas mais orientativas, nós já estamos fazendo isso, nós começamos em janeiro, e se não chegamos nem no final de março, já fizemos muitas mudanças. Então, eu quero agradecer, não sei se a Caroline gostaria mais de deixar algum recado, de falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer o convite, né, foi assim, fiquei bastante surpresa, né, quando fui convidada, e concordo, eu acho que isso aqui é um espaço que a gente deve utilizar para tirar dúvidas, para trocar ideias, trocar experiências, porque é muito valoroso a gente escutar outras pessoas e ver o que nós não estamos sozinhos, né? Mas como é que a gente faz, né? Na nossa caminhada, que trilha a gente vai seguindo. Então, assim, acho super importante, achei linda, né? As falas de você também. E fica meu abraço para todos os colegas, né? E me coloco à disposição para ajudar no que eu puder também. Querida, muito, muito obrigada. Obrigada, Caroline. Obrigada, Fran, pelo excelente desempenho de vocês. Obrigada a Cristine Reis, que proporcionou que eu pudesse ser mediadora. Obrigada às pessoas que se envolveram, como a Karine, como a Chayane. Obrigada às pessoas, às autoridades aqui presentes, a nossa presidente Giovana Ranquetá, a nossa diretora, secretária Elisângela Rosa, as nossas colegas que despenderam o seu tempo para nos abraçar, por estar conosco, e eu quero mandar um beijo grande para todas vocês e dizer que todas nós temos uma grande responsabilidade como mulheres, como profissionais, como mães, e que Deus continue abençoando a todas nós. Uma feliz noite a todos e mais uma vez muito obrigada.